amigos, aqui é o Jim das Selvas, dando continuidade ao cenário Released from the East, um fantástico jogo de tabuleiro Advanced Squad Leader. Neste turno, que é o quarto do jogo, as tropas soviéticas começam a ver que o tempo não está a seu favor e vão ter que se apressar caso queiram cumprir o seu objetivo, que é a tomada de pelo menos 2 edifícios marcados com um V. Um dos edifícios, localizado a oeste, já está prestes a ser conquistado, e resta apenas a conquista de mais um edifício, que não será nada fácil, uma vez que as tropas alemãs se posicionaram em estratégicas posições defensivas, de onde dominam as vias de acesso para os objetivos soviéticos. Vamos iniciar esta Rally Phase com a tentativa de recuperação do moral das unidades posicionadas junto ao líder 8-1. Os fatores modificadores do resultado do lançamento dos dados será de -1 pela presença do líder, -1, e -1 pela posição protegida da casa de pedra, ou seja, um modificador de -2. O resultado dos dados é de 8, -2 dá 6, menor que o moral dos caras siberianos que recuperam seu moral. Agora será a vez da tentativa alemã, que se encontra sob o counter DM, que implica que ao resultado dos dados deverá ser acrescentado mais 4 e subtraído 1 por conta da proteção da casa de pedra. O lançamento dos dados resulta em um 7, mais 3 do modificador final resulta em 10, valor superior ao moral da unidade em questão, que permanecerá com seu moral quebrado. Como os soviéticos carecem de tempo, não vão efetuar nenhum disparo na sua Prep Fire Phase, e vamos diretamente para Movement Phase, com empilhamento junto ao líder 9-1, que vai utilizar o counter CX e vai se deslocar para tentar contornar as defesas alemãs na estrada à sua frente. Nesse movimento, a unidade alemã com a metralhadora leve anuncia um disparo, que ao ter analisado a sua viabilidade, percebe-se que não há linha de visão entre essas unidades, sendo lançados os dados para ver apenas se a metralhadora passa a não funcionar e se ela perde o Rate of Fire. O resultado dos dados é de 11, que implica apenas na perda do Rate of Fire. E a unidade soviética pode prosseguir para o seu destino. Enquanto isso, os caras que estavam na retaguarda avançam para tomar um dos pontos de vitória, que é o edifício à sua esquerda. Nesse deslocamento, são alvo do Subsequent First Fire do esquadrão com a metralhadora leve, que perdeu o Rate of Fire no último disparo. Esse será um disparo de 2 Firepower, -1 por movimentação em terreno aberto e -1 pelo Non-Assault Movement. O resultado dos dados é de 7, -2 igual a 5, que na coluna do 2 Firepower implica um Normal Moral Check, que os caras soviéticos passam tranquilamente com um 4 e um 6 na rolagem dos dados. Essas unidades seguem seu caminho e, eventualmente, tomam posse do objetivo à sua frente. É hora de movimentar as tropas do leste. Inicialmente, o esquadrão com metralhadora leve avança, fazendo uso de 2 Movement Points para a casa de pedra à sua frente, onde sofre um disparo de 6 Firepower, mais 3 pela casa de pedra e -2 pelo líder -2, com um disparo de 6 Firepower, mais 1. O resultado do lançamento dos dados é de 8, que resulta em um Pin Test Check. O resultado dos dados é de 8, portanto essa unidade se encontra pinned e o X recebe um marcador de 2 Residual Fire. Agora, o empilhamento junto ao líder 9-0, que fiquei sabendo não existe na ordem de batalha do Starter Kit, avança utilizando todos os seus 6 Movement Points para a casa imediatamente à frente ao objetivo primário, ficando à mercê do disparo da unidade com a metralhadora média, com um disparo de 8 Firepower, mais 3 pela casa de pedra, -1 pelo uso do Non-Assault Movement, com
disparo de 8 Firepower, mais 2. O resultado é de 6. Mais 2 igual a 8, que na coluna de 8 Firepower equivale a um Normal Morale Check. A rolagem dos dados é fantástica. Os deuses dos dados favorecem os soviéticos, com todo empilhamento passando incólume pela checagem do moral. A metralhadora perde o seu Rate of Fire, e são colocados um 4 Residual Fire sobre o X atacado e o First Fire sobre o empilhamento que efetuou o disparo. Não conformados com a inefetividade de seu tiro, a unidade com líder 9-2 vai utilizar o subsequente First Fire sobre os caras com líder siberiano, com um ataque de 2 Firepower mais 0, que seria mais 3 pela casa de pedra, menos 1 pelo Non-Assault Movement e menos 2 pela presença do líder menos 2 orientando o disparo. O resultado dos dados é de 7, que resulta em nada, sendo o empilhamento recoberto com Counter Final Fire. Uma coisa que eu acho que ainda não comentei é que, para o Residual Fire, que deve permanecer sobre um X se sofreu vários ataques, deverá permanecer apenas o valor relativo ao maior disparo efetuado. Neste caso, prevalece o 4 Residual Fire, não sendo esse valor cumulativo com outros disparos. A equipe com a metralhadora média vai tentar também um Subsequent First Fire, sob empilhamento com o líder soviético. Um disparo com metade do Firepower da infantaria, pois a metralhadora perdeu o seu Rate of Fire no disparo anterior. Portanto, com um disparo de apenas 2 Firepower e um modificador de mais 3 pela casa de pedra e menos 1 pelo uso do Non-Assault Movement. O resultado final dos dados é de 8, que na coluna do 2 Firepower implica em uma perda. Passemos agora para Defensive Fire Phase, e vamos começar por um ataque de 8 Firepower mais 3, direcionados ao irritante esquadrão siberiano solitário que insiste em provocar a defesa alemã. O resultado final para o lançamento dos dados é de 8, implicando em um Normal Morale Check, cujo lançamento dos dados resulta em 8, significando que essa unidade está pinned. As unidades empilhadas com líder 8-1 anunciam ataque sobre o empilhamento com líder soviético 9-1. Porém, infelizmente, quando é efetuada a análise da linha de tiro, percebe-se que não existe uma linha de tiro viável para o alvo e, portanto, esse tiro é perdido e um counter de Final Fire é colocado sobre a unidade alemã. Como mais nenhuma unidade alemã fará disparos, são retirados os marcadores de Defensive Fire e Residual Fire e vamos para a próxima fase. Com a Advancing Fire Phase é chegado o momento da revanche soviética, com o disparo do empilhamento junto ao líder soviético 9-0 sobre a unidade alemã, portando a metralhadora média à sua frente. O disparo será de 4 Firepower, metade do valor total do Firepower desse empilhamento, por ser o Advancing Fire Phase, mais 3 pela proteção da casa de pedra. Com o resultado final dos dados de 8, uma perda, sendo colocado o marcador de Advanced Fire sobre o empilhamento. O próximo disparo será efetuado pelo empilhamento com 3 esquadrões soviéticos contra empilhamento com a metralhadora média no objetivo. E aqui, o Jin comete mais 2 enganos, pois uma das unidades soviéticas teve sua qualidade reduzida anteriormente, devido a ter seu moral quebrado acima do ELR. Com isso, teve seu alcance ideal de disparo reduzido de 5 para 4x. Portanto, o seu disparo a um alvo a 5x de distância seria de apenas de 2 Firepower, e não os 4 que o Jin utilizou. Adicionalmente, como estamos na Advancing Fire Phase, os disparos são computados utilizando a metade do Firepower disponível. Dessa forma, o disparo final para esse empilhamento deveria ser utilizando 5 Firepower, que não existem na tabela de tiro, e seriam analisados na coluna de 4 Firepower, e não na coluna de 12 Firepower, como o Jin fez. Enfim, o Jin utilizou um total de 12 Firepower, mais 3 pela casa de pedra, com o resultado final dos dados de 10, que na coluna de 12 Firepower implica num Pin Test Check, cujo resultado dos dados é de 8 e essa unidade está erroneamente pinned. Os
caras com metralhadora média vão efetuar um disparo sob empilhamento com o líder alemão 9-2. Um firepower da infantaria, metade por ser Advanced Fire Phase, e metade pelo alvo estar além do alcance ideal de tiro, associados a 2,5 firepower da metralhadora, uma somatória total de 3,5 firepower, que será analisada na coluna de 2 firepower. Ao resultado dos dados será somado 3 pela proteção conferida pela Casa de Pedra. O resultado final do lançamento dos dados é de 14, claramente uma perda. Root Phase, e não existe nenhuma unidade sob o Counter DM, portanto, passemos para Advanced Phase, onde os soviéticos não pinned e não broken aproveitam para tentar se aproximar dos seus objetivos. Passamos rapidamente pela Close Combat Phase, chegando à fase alemã do quarto turno da partida. No início desta fase alemã do quarto turno, vamos tentar recuperar o moral do cara empilhado com o líder alemão 8-0. E como modificadores do resultado do lançamento dos dados, teremos um -1 pela proteção da Casa de Pedra, sendo necessário um lançamento de dados menor ou igual a 10. E o resultado é um 5. -1 é 4. Portanto, nosso amigo recupera o seu moral. Passamos então para Prep Fire Phase, onde mais uma vez nossos colegas alemães vão tentar eliminar o irritante esquadrão que insiste em persistir ocupando a casa em frente da principal posição defensiva alemã. O disparo será de 8 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra, com o resultado dos dados de 9, que na coluna do 8 Firepower determina um Pin Test Check, no qual a unidade siberiana passa tranquilamente. Empilhamento, com líder 9-2, fará um disparo de 6 Firepower, mais 1 sobre o empilhamento junto com o líder 8-0. O resultado final no lançamento dos dados é de 5, o que dá um Moral Check. Iniciamos testando o moral do líder, cujo resultado após o modificador de mais 1 é de 9, que implica que o líder está com seu moral quebrado e não vai poder auxiliar os próximos esquadrões no teste do moral. Em seguida, é testado um dos esquadrões, que fica pinned com o resultado de 8. E, finalmente, o último esquadrão que passa no teste do moral com o resultado final dos dados mais um modificador de 3. Vamos utilizar o empilhamento com a metralhadora média para atacar o grande empilhamento dos caras siberianos que vem se aproximando perigosamente do objetivo. Este será um disparo de 9 Firepowers, que se tornam 8, por não haver uma coluna de 9 Firepower na tabela de tiro, aos quais serão adicionados mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado dos dados é 11. Mais 3 do fator modificador é igual a 14, que resulta em nada, com a metralhadora perdendo o seu Rate of Fire. Sigamos para a Movement Phase alemã, onde as unidades que não dispararam estão íntegras poderão se movimentar. O líder 8-0 se desloca junto à posição da metralhadora média, de onde vira alvo do empilhamento alemão do outro lado da rua, que fará o seu First Fire utilizando apenas o Firepower das unidades 4, 5, 8, com um total de 8 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. Como o líder alemão se movimentou em Assault Movement, esse disparo não vai contar com o bônus de -1. O resultado final do lançamento de dados é de 13, 10 do lançamento, mais 3 pelo modificador. Uma perda. É colocado o marcador de 4 Residual Fire sobre o X atacado. É importante ressaltar que esse disparo visava apenas o líder 8-0, que havia se movimentado. As outras unidades do X não seriam afetadas por esse tiro. Este mesmo empilhamento vai tentar um novo disparo sobre o líder 8-0, desta vez utilizando o Subsequent First Fire das unidades que já dispararam e o First Fire, que passa a ser Final Fire, do esquadrão 447. O disparo será de 6 Firepower com modificador de mais 3, com o resultado final de 11, que na coluna de 6 Firepower é também nada. Agora, o empilhamento com a metralhadora leve alemã vai para a frente da casa, em Assault Movement, para se contrapor às tropas inimigas que vêm em sua direção, e sofre um disparo das unidades inimigas na sua frente, com um disparo total de 6 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado do lançamento dos dados é de 11,
que já sabemos serão uma perda na coluna de 6 Firepower, e um marcador de 2 Residual Fire é colocado sobre o X atacado. Um subsequent First Fire é tentado pelo mesmo empilhamento, agora com 2 Firepower, mantendo os mais 3 como fator modificador. O lançamento dos dados é de um duplo 1, que gera um cover, e o ataque será analisado na coluna de 1 Firepower, com o resultado final dos dados de 5, ou seja, um Pin Test Check. O lançamento dos dados resulta em um 6, e nada acontece. A próxima unidade alemã a se movimentar será a unidade que estava CX, e se movimenta agressivamente em direção ao objetivo já dominado pelos nossos camaradas siberianos. O intuito aqui é manter as unidades do inimigo protegendo este objetivo, impedindo que participem do assalto aos outros objetivos. Como mais nenhuma unidade alemã vai se movimentar, partimos para a Defensive Phase, iniciado com a unidade portando a metralhadora leve, fazendo um disparo de 6 Firepower mais 3 sob empilhamento alemão com líder 9-2. Com resultado excelente, final de 7, já computado o fator modificador, resultando em um Normal Morale Check. O líder passa raspando no check, assim como a unidade que o acompanha, e é colocado um counter de 2 Residual Fire sobre o X atacado. É chegada a vez do irritante esquadrão russo, que mais uma vez tenta o improvável disparo de 4 Firepower mais 3 contra o empilhamento do líder 9-2. O resultado final dos dados é de 7, já computado o fator modificador, resultando em um Pin Test Check e, para surpresa geral, se não for geral minha pelo menos, o maldito esquadrão consegue tornar o melhor líder SS em Pinned, sem nenhum efeito sobre o esquadrão que o acompanha. Vamos agora para a revanche alemã com Advancing Fire Phase. Iniciada com disparo de 3,5 Firepower da equipe com a metralhadora leve, portanto será avaliada na coluna de 2 Firepower, na tabela de tiro. Isto sob a unidade soviética empilhada com um líder sob o counter DM do outro lado da rua. O disparo será de 2 Firepower mais 3 pela casa de pedra, com o resultado final de 9, que na coluna de 2 Firepower é nada. É chegada a Root Phase, e a única unidade sob o counter DM é a soviética, que não necessariamente precisaria se deslocar, mas o faz, pois parece conveniente. Advance Phase e poucas unidades alemãs se movimentam. Finalmente atingimos o fim do quarto turno, e a sensação de urgência passa a tomar conta das unidades soviéticas, pois é necessária a tomada de ao menos mais um objetivo para garantir a vitória. E a ideia é que nos próximos 2 turnos elas partam para um tudo ou nada sobre as unidades da SS. Bem, amigos, com isso nos despedimos e esperamos contar com a vossa fantástica audiência para o próximo e final episódio deste cenário. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê!